Amores, sou eu, Luna. Estou mais uma vez aqui para um vídeo do nosso canal Espaço Sol Lua Estrela. Peço que vocês, gostando, vocês deem seus likes, tá? Deem sua sugestão, compartilhem nas redes sociais, aonde for permitido, os nossos vídeos para ajudar a esse canal crescer, tá? Hoje, o que eu venho trazendo aqui é a diferença entre Umbanda e Espiritismo, porque muitos umbandistas, eles equivocadamente, eles falam assim, e às vezes até por vergonha de dizer que é umbandista, porque acham mais pomposo, mais bonito, né, sair como espírita do que umbandista, que as pessoas acham que aí vem ter, é um macumbeiro da paróquia, né? Mas, e às vezes é de fato o desconhecimento, né? E a confusão que as pessoas equivocadamente fazem, né? Então, a principal diferença entre a Umbanda e o Espiritismo, tá? A Umbanda, gente, ela não tem um livro, ela não tem uma codificação para dizer assim, isso é Umbanda, isso não é Umbanda, tá? Tanto que a gente tem uma pluralidade aí, uma diversidade de tipos de Umbanda. A gente sabe aquilo que oficialmente foi divulgado como a Umbanda inicial, um pouco antes da oficialização da Umbanda. Mas se criou várias Umbandas. Existe uma pluralidade muito grande. Por quê? Porque justamente, tá? Não existe um livro, não existe uma codificação, algo que diga, isso é ser umbandista, isso não é ser umbandista, isso pode, isso não pode, tá? Isso pode, isso não pode, isso é ser, isso não ser, vai de casa para casa, verdade é essa, tá? Já no centro espírita, tá? O espírita, às vezes as pessoas falam assim, é espírita kardecista. Não, todo espírita é espírita. Kardec, ele não fundou o espiritismo, tá? Ele foi um codificador dessa doutrina. Porque a codificação, o livro são dos espíritos, dos mais variados. Mas o espiritismo realmente, ele é baseado principalmente nos livros que a gente chama da codificação de Kardec, que são os 5 livros, são um pentateuco, tá? É o livro dos médiuns, o livro Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritos, Céu e Inferno e a Gênese. São os 5 livros do Espiritismo que vão delinear o que é ser espírita, o que não é ser espírita, tá? O que se pode, o que não se pode fazer dentro do Espiritismo. Uma outra coisa que a gente vê entre diferença de espírita para umbandista é a questão dos objetos, dos paramentos, enfim. Você vai entrar num centro espírita, você não vai ver vela acesa, você não vai ver ninguém com guia, você não tem. As entidades, se vier uma entidade ali incorporada, não vai fumar, não vai beber. Já na Umbanda, a gente tem tudo isso, né? O uso de vela, o uso de bebidas, o uso de guias. O espírita, o uso de incenso, de defumador, o espírita não trabalha com isso, tá? O espírita, ele não... Outra diferença, tá? É em relação à apresentação das entidades. Uma entidade, quando se apresenta dentro de um terreiro de Umbanda, geralmente ele vai plasmar uma forma de uma entidade, né, brasileira, né, um arquétipo do brasileiro, né, vamos botar assim, é um arquétipo, né, seja o nordestino, seja o cangaceiro, seja o baiano, seja uma criança, seja um índio, né. Não quer dizer que essas entidades, né, elas de fato tenham sido, o caboclo tenha sido o índio brasileiro, mas eles assim se apresentam, tá? Já num centro espírita e falam com aquele jeito típico da Umbanda, né? É todo um arquétipo, tem todo um propósito também para eles se plasmarem e apresentarem assim.
Já num centro espírita, tá? As entidades, elas não vão vir assim. Elas vão se plasmar exatamente como elas estão, ou como foram na última encarnação. Quer dizer, elas vão falar normalmente, ela não vai falar misa e fio, tá? Não vai ter o que? Caboclo, não tem. No Espiritismo não tem nada disso, tá? Da tia, do tio, do pai, da irmã. Não, não tem. Não, no Espiritismo não tem isso. Já é outra diferença que a gente tem. A gente vai chegar no centro espírita, você pode ver até as pessoas de branco, mas assim, é uma calça, pode ser uma saia, pode ser uma blusa, entendeu? Uma camiseta, enfim. Pode também não estar de branco e dar passe. Tem centros espíritas que nem muitos, a grande maioria, sim, o branco, né? Mas, na verdade, muitos não usam. Tem muitos, eu já fui, e de ver até a pessoa dando passe de roupa escura, tá? Então, o centro espírita, ele não tem isso. Já dentro de uma umbanda, a gente vê as roupas e vê outros acessórios. Às vezes a bolsinha da guia, o ojá, né? O pano de cabeça. Aí depende da umbanda, né? O pano da costa, o pano para bater cabeça, entendeu? Enfim, a umbanda, ela tem uma roupagem em termos de vestimenta diferente, entendeu? Já, em determinadas épocas de festa, aí de repente muda-se a saia, né? Ou se acrescenta alguma paramenta. No Espiritismo não tem isso. Uma outra coisa, num centro espírita, dado às vezes as pessoas fazem um centro de mesa, né? Porque geralmente quando a gente vai a um centro espírita, a gente não vai ver o congá. Tá? Não tem ali, não tem isso, entendeu? Você vai ver uma mesa, geralmente ela é forrada de branco, com uma toalha branca, mas não precisa, às vezes também não está. Os médios ficam ali, vão ficar, enfim, não tem isso. Já na Umbanda se tem, porque se acredita na força daquilo, na interligação daquilo com o nosso sagrado. Então ou seja, você não vai ver nem imagens dentro de um centro espírita, assim, né, de caboclo, de preto velho, de santos católicos, dentro de um terreiro de Umbanda você vê. É uma outra diferença, tá? Você pode ver, de repente, dentro de um centro espírita, assim, aquele que é, de repente, o mentor da casa, o doutor Bezerra de Menezes, né? Doutor Frides, você vai ver assim, aqueles, mas não vai ter imagem, vai ter quadros, provavelmente que é uma imagem, mas não imagens como a gente tem. Mas não necessariamente vai ter. Você pode chegar num centro, muitas vezes não tem um quadro, assim, de entidade espiritual, tem quadro até de enfeite. Então, é também uma diferença. Outra diferença, as lideranças dentro de um centro espírita, tá? Elas não têm processo iniciático, tá? Para você ser um líder, ter uma função dentro de um centro espírita, você não vai passar por um processo iniciático, preparatório nesse sentido. Você vai ser habilitado, às vezes através de curso, enfim, mas não de processo iniciático de nada, isso não. Tá? As funções são distribuídas, inclusive as funções de liderança. Na Umbanda, né, você já tem o cargo sacerdotal, né? E isso faz também, né, uma diferença, porque no Espiritismo, o cara ele pode ser um diretor de médiuns, vamos botar assim, né? Outro pode ser diretor da escola de médium, e um quer dizer que é mais graduado do que o outro, um tem que baixar a cabeça, pedir bem, não existe isso. E um médico que está lá, de repente, dando passo no salão. Tá? Ou outro que está doutrinando, que está incorporando. Não existe uma hierarquia nesse sentido. Esse está acima, esse está abaixo. Existe, sim, eu sou responsável, tenho uma liderança, mas não no sentido de hierarquia a nível de espiritual, como um sacerdote, o médico que ainda está no início e aquele que já está desenvolvido, dando, né, as suas
consultas e tudo mais. Então existe uma hierarquia na Umbanda que não existe dentro do espiritismo, tá? As entidades mesmo, né? Tanto que você fala assim do médium coroado, né? Do médium que recebe que é a coroação, né? O amacio, a consagração e tem outras Umbanda que ainda usa outros ritos, né? Rituais, né? Já no espiritismo não tem isso. Então, gente, é bem diferente. Entidade no centro espírita vem dar mensagem, tá? Vai se ver o cunho, o teor da mensagem. Não vai estar preocupado, muitas vezes, se assinar um irmão, tá bom. Na Umbanda, não. Você vai procurar saber assim, quem é essa entidade. A entidade vai chegar a determinado ponto. O centro, às vezes, exige realmente que se risque o ponto, que se confirme aquilo. Enfim, né? Então, uma diferença. Outra diferença, tá? No centro espírita, eles não vão estar preocupados com o seu orixá. Pode ser que alguém até que seja espírita acredite, mas a princípio o espírita não está preocupado, não acredita, não se liga nisso, tá? Sua vida não vai ser regida por orixá, tá? E já o umbandista, né, ele acredita nos orixás. E muitas vezes a vida do médium dentro do terreiro e fora do terreiro é trabalhada, traçada, talhada, né, em cima justamente dos orixás. Tá? Então, é uma diferença entre espiritismo e umbanda. Então, um umbandista falar que ele é espírita, ele está errando, porque ele faz tudo aquilo que na codificação espírita não se faz. Tá? Então é isso, meus amores. Essa é pelo menos uma das principais diferenças que eu vejo entre umbanda e espiritismo.